Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Eyal era um fanático por artes marciais, mas, para seu infortúnio, seus talentos comuns no campo impossibilitaram de praticar a maioria das técnicas de artes marciais. Esse era um problema que até mesmo o Duque Jay estava desamparado antes. Por isso, Eyal nutria um desejo intenso por poder. O Anshong lhe dar um manual de artes marciais estava completamente fora das expectativas de Eyal. É preciso saber que nesta era das artes marciais, além daquelas técnicas comuns de artes marciais que eram publicamente conhecidas, todos os manuais de artes marciais valiam uma tonelada. Nenhum poder transmitiria facilmente suas artes secretas a um estranho. Assim, Eyal ficou honestamente surpreso com o assunto. Folheando as páginas, Eyal inicialmente as folheou casualmente, mas não demorou muito para que ele se deixasse absorver pelo conteúdo. Embora ainda não tivesse tentado cultivá-la, Eyal sentiu que a técnica que o Anshong lhe dera era muito mais forte do que a que ele estava cultivando. Vendo Eyal se envolvendo lentamente a ponto de sua respiração ficar fraca, o Anshong assentiu com um sorriso. O Anshong sempre sentiu culpa em relação a Eyal. Eyal sempre o considerou seu melhor amigo, mas devido a vários mal-entendidos, o Anshong se desentendeu com ele, perdendo esse precioso amigo. Mesmo assim, Eyal não desistiu dele. Durante os momentos mais difíceis de sua vida anterior, ele escolheu ajudar o Anshong, apesar da desaprovação de seu clã. O Anshong naquela época não pôde ajudar Eyal em nada. Ele só pôde assistir enquanto Eyal era levado pela catástrofe como muitos outros. Assim, ao ter a oportunidade de fazer tudo de novo, o Anshong quis fazer algo por ele. Artes marciais sempre foram a fraqueza de Eyal. Seus talentos comuns limitaram seu crescimento, e isso não era algo que o Duque Jay poderia resolver, apesar de seu poder e riqueza. Assim, mesmo em seu último suspiro, Eyal nunca se tornou forte. O Anshong sempre quis dar uma mãozinha nisso, mas era difícil encontrar uma técnica de cultivo adequada para ele. Depois de passar muito tempo relembrando todas as técnicas de cultivo em sua cabeça, ele finalmente encontrou uma que era mais adequada para Eyal. Essa também foi a razão pela qual o Anshong demorou tanto para passar isso para Eyal. O tempo passou lentamente e a atenção de Eyal estava completamente no manual. O Anshong não o interrompeu e sentou-se calmamente na carruagem. Depois de um tempo, Eyal exalou um grande suspiro e finalmente levantou o olhar do livro. Fórmula da Ascensão da Montanha? Que nome estranho! Por que nunca ouvi falar dele antes? O Anshong, de onde você obteve um manual de artes marciais tão poderoso? Eyal olhou para o Anshong em choque, como se ele tivesse se tornado um completo estranho. Por alguma razão, desde o momento em que Eyal começou a folhear o manual, ele se sentiu extremamente afeiçoado à técnica de cultivo. Era como se uma energia misteriosa o estivesse puxando, incitando-o a continuar lendo. Assim, somente quando terminou de ler o manual inteiro ele finalmente desviou o olhar e expirou profundamente. Eyal não sabia de onde o Anshong tirou essa técnica de cultivo, e com um único olhar, ela parecia selvagem, completamente diferente das outras artes marciais do clã Wan. Mas por algum motivo, Eyal gostou muito. Enquanto folheava o manual, ele teve a sensação de que era feito sob medida para ele, e isso deixou-o extremamente animado. Por que você não gosta? Devolva para mim então. Com uma expressão impassível, o Anshong estendeu a mão enquanto dizia. Suma. Já que você me deu, é meu agora. Seu pirralho fedorento, nem pense em pegar de volta. Eyal segurou a fórmula da ascensão da montanha firmemente em seus braços, como se dissesse que o Anshong teria que passar por ele antes de pegar seu manual de volta. O Anshong retraiu a mão direita e caiu na gargalhada. Ao ver o Anshong rir, Eyal não conseguiu evitar rir também. Os dois irmãos pareciam ter voltado aos tempos em que eram extremamente próximos um do outro, e o leve afastamento em seu relacionamento que surgiu do incidente de Mais ou desapareceu completamente. Pirralho fedorento, esta fórmula de ascensão da montanha será minha recompensa pelo esforço que fiz nos últimos dias, então nem sonhe em ter isso de volta. Certo, se você tiver mais coisas assim no futuro, certifique-se de me dizer. Continue sonhando. O Anshong o repreendeu com um sorriso. O Anshong não ficou surpreso que Eyal se tornaria tão afeiçoado a essa técnica de cultivo. Essa técnica de cultivo foi criada para pessoas com talentos medianos como Eyal. Como todos sabiam, em vez de gênios, os humanos comuns com talentos comuns eram os mais populosos do mundo. Mesmo que estivessem destinados a alcançar pouco, sempre havia exceções à regra. Não importa o que fosse, sempre havia esperança. Fórmula da Ascensão da Montanha era uma esperança. Essa técnica de cultivo não exigia muito dos talentos do praticante, mas era preciso se esforçar 10 ou até 100 vezes mais para compensar. Como diz o ditado, o pássaro burro aprende a voar primeiro. Se o talento de alguém não se equiparasse ao dos outros, era preciso se esforçar muito mais do que eles. Esse era o conceito por trás da fórmula da ascensão da montanha. Não havia limite para essa técnica de cultivo.
Do nível de energia da origem ao nível marcial verdadeiro, depois ao nível marcial profundo e ao nível marcial imperador, alguém poderia continuar cultivando essa técnica de cultivo para cima, mas teria que se esforçar muito mais do que os outros. Quanto mais se avançava, mais trabalho duro era preciso se esforçar, às vezes até 1000 vezes mais. Para essa técnica de cultivo, o trabalho duro era provavelmente o único limite. Mesmo assim, o Anshong não teve uma impressão muito boa dessa técnica de cultivo. Na verdade, ele quase não conseguiu se lembrar de sua existência. Isso porque, embora essa técnica de cultivo tivesse efeitos místicos, ela não era compatível com o Anshong. Todos tinham uma técnica de cultivo que era compatível com eles. Essa técnica de cultivo pode ser formidável para Eyal, mas para o Anshong, ela não poderia nem se comparar a uma técnica de cultivo comum. Além disso, ninguém havia conseguido completar essa técnica de cultivo em sua vida anterior. A razão era simples. Falta de tempo. Era preciso uma quantidade enorme de tempo para praticar essa técnica de cultivo. Além disso, havia menos pessoas diligentes do que gênios no mundo. É suficiente que você saiba disso. Não fale sobre essa técnica de cultivo para mais ninguém, incluindo seu pai. O Anshong instruiu. Não se preocupe, eu entendo. Depois que eu ficar mais forte, vou dar uma lição naquele pirralho do Ace. Eyal falou indignado. Ouvindo Eyal falando de seu primo, o Anshong só conseguiu rir. Embora o Anshong não achasse a possibilidade provável, ele não disse nada sobre isso. Todo mundo está fadado a encontrar um inimigo em sua vida. O inimigo de Eyal era seu primo, Ace. Na geração mais jovem do clã Ei, Ace era indiscutivelmente um gênio. Embora fosse mais jovem que Eyal, seu cultivo superava em muito dele. Talvez ele estivesse bravo porque a posição oficial de seu pai era mais baixa do que a do pai de Eyal. Ou talvez ele quisesse desabafar a frustração de seu pai em Eyal em seu lugar. Toda vez que ele vinha à residência Ei, ele atacava Eyal e procurava motivos para espancá-lo. Isso deixou o pai de Eyal, o Duque de Ei, extremamente bravo. Além disso, Eyal não herdou a força do Duque de Ei, possuindo apenas talento comum. Assim, a situação de Eyal na verdade não era nada fácil, como ele normalmente se comportava. Essa também foi uma das razões pelas quais o Anshong deu a Eyal a fórmula da ascensão da montanha. Deixando isso de lado, tenho algo que preciso lhe incomodar. Indo direto ao assunto, o Anshong abriu a caixa de madeira na carruagem e 17.000 taéis de ouro imediatamente apareceram diante de seus olhos. Aqui estão 17.000 taéis de ouro. Pegue e me ajude a reunir algumas rações, como vaca, cabra, porco, banana, sorgo, painço. Está bom, desde que seja comestível. Você vendeu a espada. Os olhos de Eyal se arregalaram. Os 37.000 taéis de ouro anteriores tinham sido passados para os 2 monges Sindi, então esses 17.000 taéis de ouro adicionais devem ter vindo das vendas da espada. Sim, eu vendi por 35.000 taéis de ouro. Só metade da quantia está aqui. O Anshong assentiu, sem esconder nada de Eyal. Não se preocupe. Não é um assunto difícil de resolver, desde que haja dinheiro. Deixe comigo. Eyal disse. Eyal não possuía a voz absoluta no clã Ei. Mesmo assim, contanto que o dinheiro viesse dele, e fosse apenas um comércio simples e lucrativo, o clã Ei não o obstruiria. Além disso, preciso da sua ajuda em algo. O Anshong sussurrou seu pensamento. Ouvindo suas palavras, Eyal assentiu com a cabeça e disse. Sem problemas, deixe isso comigo também. Depois de instruir tudo o que era necessário, o Anshong desceu da carruagem, deixando a tarefa de transportar o ouro para Eyal, e retornou para sua residência. Sua irmãzinha estava atualmente tendo o melhor momento de sua vida. Após obter a enorme soma de algumas centenas de taéis de ouro de Yuan Shong, ela se tornou uma magnata. Assim, ela tem passado seus dias seguindo atrás da prima Yuan Juyan, e às vezes, ela nem voltava para casa. Dadas as regras rígidas da casa do clã Yuan, tais ações eram geralmente proibidas. No entanto, como ela estava com a prima Yuan Juyan, a mãe deixaria o assunto escapar, desde que este enviasse um bilhete. Após acertar o assunto com os monges Sindi, o Anshong estava completamente livre pelos próximos dias. Ele acordava no meio da noite para cultivar sua arte do dragão de osso e punho hercúleo. Durante o dia, ele ia para o distrito da árvore fantasma e fazia um movimento com sua pedra negra, duelando com o ex-deus da guerra Su Zhenshenshen, que ainda estava escondido nas sombras. Os dias passaram pacificamente e ordeiros. Venha. Vamos brindar ao jovem mestre Su. Eu não concedo a ninguém, mas o jovem mestre Su é uma exceção. O jovem mestre Su sempre foi a pessoa que eu mais respeito. Zhang Ei, concordo com você. Venha, jovem mestre Su, deixe-me propor este brinde a você. Você sempre foi uma pessoa que eu mais respeito. Na capital, quem nunca ouviu falar do nome do jovem mestre Su? De fato. Dada a autoridade que o Duque de Su possui, quem ousaria ofendê-lo?
Até mesmo o clã Yao e o clã Wan teriam que pisar com cuidado perto de você. No pavilhão dos 8 deuses, taças de vinho batiam umas nas outras. Um grande grupo de pessoas estava reunido em volta de Subai e estavam ocupadas bajulando. Subai, deitado horizontalmente em sua cadeira, levantou sua taça de vinho e aceitou seus elogios prontamente. Esses descendentes reunidos ao redor dele eram do grupo mais influente da capital. Mas, falando honestamente, Subai não tinha uma opinião muito boa deles. Subai sabia que eles estavam bajulando, mas havia algo sobre o qual eles estavam certos. Era que seu pai, o Duque de Su Fuei, era uma das pessoas mais influentes na capital da Grande Tang. Mesmo existências como o clã Yao e o clã Wan não podiam desconsiderar a existência de seu pai. Certo, jovem mestre Su, por que você de repente chamou todos nós para nos tratar? O grupo de descendentes pousou suas taças de vinho e perguntou curiosamente. Subai não era uma pessoa mesquinha, mas também não era generosa. Até mesmo seus conhecidos achavam difícil encontrá-lo no pavilhão dos 8 deuses e fazê-lo levá-los para uma refeição. Considerando que eles não tinham nenhuma relação com ele, o assunto inteiro provavelmente estava fora de questão. No entanto, ele tomou a iniciativa de convidar todos para o pavilhão dos 8 deuses para convidá-los para uma refeição. Isso pegou muitos deles desprevenidos. Como diz o ditado, o pássaro burro aprende a voar primeiro. Ou seja, devido à falta de talento, eles tentavam fazer algo antes de qualquer outra pessoa, para poderem alcançar os demais. Ouvindo essas palavras, Subai bufou friamente. De repente, sua expressão ficou fria e a atmosfera endureceu. Ninguém esperava que o humor de Subai mudasse tão rápido quanto o clima. O coração de todos congelou e eles rapidamente fecharam a boca com medo. O Duque de Su tinha imenso poder no Império. Embora o resto deles também fosse de clãs prestigiosos, sua posição estava longe de se igualar à de Subai. Assim, ao ver o humor azedo de Subai, eles não ousaram falar. Eu não esperava que todos vocês se esquecessem desse assunto. Parece que todos vocês precisam que eu os lembre disso. Vocês todos se esqueceram de que ainda temos mais de 1000 taéis com o Wanchong? Como vocês todos podem se esquecer de um assunto tão importante? A expressão de Subai era fria. Num instante, todos entenderam imediatamente por que Subai estava agindo de forma diferente do normal. Aqueles que não eram próximos de Subai imediatamente sentiram imenso arrependimento. Eles realmente não deveriam ter feito essa viagem ao pavilhão dos 8 deuses. Ele estava claramente usando-os para lidar com o clã Wan. Esta foi uma batalha política entre o clã Wan, clã Su e clã Yao. Eles não podiam se dar ao luxo de se envolver em tal luta. Se eles se envolvessem na batalha entre os principais clãs do Império, era provável que fossem destruídos em um instante. Jovem mestre Su, eu me sinto um pouco. É natural que alguém pague sua dívida. Naquela época, emprestamos dinheiro ao Wanchong juntos, então hoje, nós o reivindicaremos dele juntos também. Eu considerarei qualquer um que se recuse a ir como um desrespeito à minha dignidade. Então, se algo acontecer com sua família, como seus mais velhos, parentes ou pais sendo rebaixados ou removidos de suas posições, não me culpe por não avisá-lo com antecedência. Antes que aqueles descendentes pudessem inventar uma desculpa para ir embora, Subai já havia cortado o caminho de retirada deles. Seu olhar frio varreu a multidão ao redor, e a ameaça ameaçadora em seus olhos era clara. Aqueles descendentes que queriam recuar do assunto imediatamente estremeceram e sentaram-se novamente. Dada a influência do Duque de Su, era perfeitamente possível para ele realizar tal tarefa. Jovem mestre Su, há algo que você não sabe sobre o Wanchong. Há um ferreiro cuja espada foi avaliada em 40.000 taéis de ouro no pavilhão Garrafa Azul e ouvi dizer que ele também se chama Wanchong. No meio da multidão, um descendente de repente falou hesitante. 40.000 taéis de ouro. Subai ficou surpreso. Sim, jovem mestre Su. Você acha que é possível para... Vocês são todos idiotas? É só um nome parecido. Como é possível que aquele ferreiro seja o mesmo Wanchong que conhecemos? Subai zombou. Ele nunca acreditaria que o Wanchong teria tal capacidade. Que piada! Se o Wanchong era tão capaz, como ele poderia ser enganado por um bandido como mais ou tão facilmente? Se o Wanchong era tão capaz e sua espada valia 40.000 taéis de ouro, ele precisaria pedir dinheiro emprestado aos outros? Como esses caras tiveram pensamentos tão ridículos? Com Subai apontando o assunto, a multidão também sentiu que a noção disso era ridícula. Se o Wanchong era tão rico, não havia necessidade de ele pedir dinheiro emprestado a eles. Neste momento, qual deles não estava dependendo de seus clãs para viver? Deixando de lado ganhar 40.000 taéis de ouro, até mesmo ganhar 100 taéis de ouro era uma tarefa impossível para a maioria deles. Era inconcebível para eles que o Wanchong pudesse possuir tamanha habilidade. Certo, de repente me lembrei de algo. Dizem que o Wanchong no pavilhão Garrafa Azul tinha entre 17 e 18 anos, o que o torna muito mais velho que o outro Wanchong.
O jovem mestre Su está certo, esses dois simplesmente tinham nomes idênticos. Outro descendente magro relembrou o boato que ouviu e falou. De fato, eu também me lembro de ouvir isso. O ferreiro tem de fato de 17 a 18 anos. Já que esse é o caso, é impossível que ele seja aquele Yuan Shong. Eu também ouvi a mesma notícia do meu clã. Mesmo aqui. Eu também. Ao ouvir essas palavras, todos imediatamente se lembraram do assunto e começaram a falar. Dessa vez, todos finalmente se acalmaram. Até o descendente que havia levantado a possibilidade de dois Yuan Shong serem a mesma pessoa se sentiu envergonhado. Dada a diferença de idade, estava claro que eram dois indivíduos diferentes. Ele havia focado muito em seus nomes idênticos e negligenciado esse detalhe. Ouvindo essas palavras, Su Bai bufou. Inicialmente, ele estava se sentindo um pouco nervoso com essa possibilidade, mas depois de ouvir os detalhes, seu desconforto desapareceu. Mais tarde, tragam suas notas de dívida. Nós marcharemos até o clã Wan para exigir que o Yuan Shong devolva nosso dinheiro. É natural que ele devolva nosso dinheiro. Se algo acontecer, eu arcarei com o fardo. Nós faremos uma matança juntos, e eu garanto a todos vocês aqui que nada de ruim acontecerá. Su Bai deu um tapinha no peito com confiança enquanto sorria friamente. Desta vez, todos aplaudiram ruidosamente em resposta. Olhando ao redor, Su Bai sorriu alegremente. Escreva uma carta sobre este assunto e entregue-a à residência Yao. Certifique-se de que ela chegue às mãos de Yao Gongdi. Su Bai chamou Gao Fei e sussurrou em seus ouvidos. Sim, Gongdi. Ajoelhado no chão, Gao Fei ouviu obedientemente as palavras de Su Bai antes de se virar para sair. Observando Gao Fei desaparecer na distância, o canto dos lábios de Su Bai se curvou lentamente. Ele ouviu que Yao Feng estava atualmente preso em sua residência e todo o clã Yao estava tentando ficar longe de problemas. Em tal momento, isso provaria ser um presente valioso para eles. Ele se perguntou como o clã Wan reagiria quando percebesse que Yuan Shong tinha uma dívida enorme lá fora. Ao pensar nisso, Su Bai não conseguiu evitar uma gargalhada. Um show estava prestes a começar. No pátio, Yuan Shong exalou um suspiro profundo e acalmou seu cultivo. Uma onda de energia quente fluiu para seus ossos. Após os últimos dias de cultivo, Yuan Shong pôde sentir que a força que ele exercia aumentou significativamente, e o progresso da arte do dragão de osso estava indo bem também. Seu osso raiz também estava gradualmente avançando de osso de pantera 1 Dan para osso de pantera 2 Dan. Embora a mudança parecesse insignificante, para Yuan Shong, isso significava que ele era capaz de utilizar mais das incríveis artes marciais em seu arsenal. Eu devo conseguir ter sucesso em alguns dias. Yuan Shong pensou. Concentrando todos os seus esforços em suas artes marciais, ele não estava treinando apenas à noite agora. Ele estendeu seu treinamento para o dia, e seu cultivo estava aumentando em um ritmo muito mais rápido do que antes. Após terminar seu cultivo, Yuan Shong cumprimentou sua mãe. Assim como antes, ele deixou sua residência. Mas, dessa vez, ele podia sentir que algo estava errado. Yuan Shong está aqui, Yuan Shong está aqui. De repente, um grito alto pôde ser ouvido. Antes que Yuan Shong pudesse reagir, uma figura saltou da árvore à distância. Então, a rua aparentemente comum pareceu explodir em comoção. Carruagens surgiram de todas as direções, e cada uma delas estava indo em direção à residência da família Yuan. Bloqueio, não o deixe escapar. Yuan Shong, onde você pensa que está indo? Yuan Shong, você deveria pagar o dinheiro que nos deve. Você acha que pode se esquivar disso? A rua de repente explodiu em ação. Inicialmente, Yuan Shong pensou que estava sob ataque e imediatamente levantou a guarda. Mas ao ouvir suas palavras, ele caiu na gargalhada. Ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Gongyi, o que está acontecendo? Vamos chamar reforços da residência. Shen Hai e Menlong apareceram ao lado de Yuan Shong imediatamente. Eles olharam cautelosamente para as carruagens avançando em direção à entrada, como se estivessem enfrentando hordas de inimigos. Não há necessidade disso. Eu posso lidar com isso sozinho. Yuan Shong apertou suas mãos. Enquanto ele falava, as portas da carruagem se abriram de repente. Um grande grupo de pessoas pulou das carruagens, cercando Yuan Shong, bloqueando de todas as direções. Yuan Gongyi, jovem mestre Yuan. Um mês se passou, certamente você não esqueceu de sua dívida? De longe, uma voz fria coou de uma enorme carruagem verde. Su Bai. Seu bastardo, eu sabia que era obra sua. Yuan Shong se virou e zombou friamente da enorme carruagem verde. Tendo reunido essa multidão enorme aqui, estava claro que Su Bai estava aqui para causar estragos. Não havia necessidade de Yuan Shong ser educado com ele. Yuan Gongyi, você não pode dizer assim. Estou aqui apenas para reivindicar meu dinheiro. Por que você faz parecer que estou intencionalmente lhe causando problemas aqui?
As portas da carruagem verde se abriram e, vestido com um manto de seda verde com bordados de nuvens e uma coroa violeta, ele saiu. Certo, é claro que você saberia que estou aqui pela dívida. No entanto, eu me pergunto se você sabe que eu apresentei esta nota de dívida no Tribunal de Revisão Judicial. Subai sacou um papel de suas mangas e, segurando-o, sorriu alegremente. Enquanto ele falava, duas figuras desceram da carruagem verde e ficaram ao lado de Subai. Desgraçado! Ao ver a dupla, a pele de Yuan Shong escureceu imediatamente. Yuan Shong sabia que Subai usaria essa nota de dívida para criar uma grande confusão. Ele não tinha medo de que o último viesse à sua porta para exigir dinheiro, apenas que não achava que envolveria os funcionários do Tribunal de Revisão Judicial no assunto. Esses dois oficiais austeros e de rosto pétreo eram assessores do Tribunal de Revisão Judicial. Além disso, Subai escolheu os dois membros mais conservadores, rigorosos e desagradáveis de lá. Normalmente, esses dois só aparecem quando alguém viola seu contrato, e sua aparição raramente significa algo bom. Já que Subai o chamou, ele estava claramente tentando piorar a situação. Olhando para a aparência horrível de Yuan Shong, Subai riu alegremente. Se Yuan Shong pensou que ele só iria atrás dele por sua dívida, ele estava realmente o subestimando. Como o filho do Duque de Su poderia ser tão inútil? Para encurralar Yuan Shong, ele trouxe dois dos funcionários mais imparciais do Tribunal de Revisão Judicial. Agora mesmo, ele iria apresentar Yuan Shong ao mundo da política. Yuan Gongyi, se não me engano, esta nota deve ter sido escrita por você. Su Gongyi disse que você deve a todos eles 1.700 taéis de ouro, isso é verdade? O assessor do Tribunal de Revisão Judicial, de pé à esquerda de Subai, perguntou. Este era um ancião de aparência extremamente severa. Ele não era alto, seu cabelo era branco e seu rosto era tão rígido quanto um pedaço de pedra. Quando ele falava, além de sua boca enrugada, nenhuma outra parte de seu corpo se movia. Ele se sentia como um cadáver em pé, e a visão dele induzia medo nos outros. Você deve saber sobre as leis da Corte Real. Se o imperador violar a lei, ele será julgado como qualquer outro plebeu. Mesmo se você for descendente do Duque Gil, você não pode escapar da lei. O outro ancião, que também estava tão magro quanto um cadáver seco, disse impassivelmente. Depois disso, inúmeros olhares dos arredores se voltaram para Yuan Shong, curiosos para ver o que aconteceria. Os dois oficiais aqui, isso não parece ser apropriado. Ignorando Subai, Yuan Shong olhou para os dois oficiais. O Tribunal de Revisão Judicial só deve interferir em um assunto quando a outra parte for comprovadamente incapaz ou não disposta a cumprir o contrato. No entanto, o contrato nem sequer foi executado ainda, então suas chegadas não são um pouco cedo demais. Subai não significava nada para ele, mas os dois oficiais eram problemas em potencial. Yuan Shong tinha que expulsá-los primeiro. Os dois anciãos são funcionários, mas são assessores de alguns outros funcionários do Tribunal de Revisão Judicial. Mesmo que não esteja de acordo com as regras, o que Subai disse fez sentido. 1.700 taéis de ouro não é uma quantia pequena e, dada sua capacidade, há uma grande possibilidade de que você não consiga pagá-los. Se o Tribunal de Revisão Judicial achar altamente possível que alguém quebre o contrato, podemos interferir no assunto. Há exceções semelhantes na história também. Os lábios dos dois assessores cadavéricos do Tribunal de Revisão Judicial se moveram. Mas não se preocupe, enquanto você for capaz de cumprir o contrato entre Su Gongyi e os outros, o Tribunal de Revisão Judicial não fará nada. Para a grande dinastia Tang prosperar, honestidade e credibilidade estavam no cerne de seus princípios. Somente com isso uma sociedade poderia se tornar afluente. Esse é o aspecto que atraiu comerciantes de todo o mundo para a grande Tang, seja o Charax-Spasinu, o Califado Abássida, Silla ou o Shaganato turco. Assim, o Tribunal de Revisão Judicial pune severamente aqueles que quebram contratos. Mesmo que Subai tenha sido quem convidou a dupla para cá, eles iriam embora imediatamente se Yuan Shong cumprisse o contrato. Yuan Shong, do que você tem medo? Você deseja quebrar o contrato? A nota de dívida escrita no pavilhão dos 8 deuses é clara. Você pretende fugir dela? Subai se levantou e zombou assustadoramente. Yuan Shong pensou que ele estaria aqui apenas para exigir dinheiro, mas como isso poderia ser possível? Hoje, ele veio com o propósito de humilhar o clã Yuan. Subai, eu lhe darei uma última chance, então considere com cuidado. Negócios são uma coisa, mas você tem certeza de que quer ficar do lado do clã Yao para lidar com o nosso clã Yuan? Yuan Shong zombou friamente. Yuan Shong sabia que Subai tinha um relacionamento íntimo com Yao Feng, mas relacionamento privado e relacionamento oficial eram duas questões diferentes. Nesse ponto, ficou claro que Subai estava tentando explodir o assunto. Isso não era mais um rancor privado entre os dois. Subai zombou friamente. Não querendo desperdiçar uma única palavra com Yuan Shong, ele olhou para os outros, e entendendo a intenção por trás de seu olhar, a multidão ao lado imediatamente rugiu. Yuan Shong. Devolva o nosso dinheiro. Devolva nosso dinheiro.
Devolva nosso dinheiro. A voz ecoou como ondas, e cada onda era mais alta que a anterior. Olhando para a formação diante dele, o Anshong zombou friamente. Se ele tivesse realmente desperdiçado aquele dinheiro em brincadeiras, ele estaria em uma situação terrível hoje. No entanto, Subai nunca esperaria que o Anshong usasse o dinheiro deles para construir uma riqueza para si mesmo. Ele obteve os direitos de distribuir o minério de Hyderabad, e o atual Anshong era nada menos que a palavra carregado. 1.700 taéis de ouro, junto com o interesse de 1.000 taéis, para ele, era apenas um troco. Shenhai, venha aqui. O Anshong acenou para Shenhai. Traga a caixa embaixo da minha cama aqui. Havia um total de 5.000 taéis de ouro na caixa. Seu tio, sabendo que o Anshong havia passado todo o seu dinheiro para Yao, enviou especialmente essa quantia para cá. Armazenada em uma caixa de madeira, ninguém poderia dizer que uma quantia tão grande estava lá dentro. Se Subai pensou que poderia derrotar o Anshong com meros 2.700 taéis de ouro, ele o subestimou. Sim, eu vou trazer agora. Shenhai respondeu. Antes de sair, ele olhou para Subai e sorriu com desdém. Embora uma grande confusão estivesse acontecendo diante dos portões, ele pensou nisso como uma mera farsa. Depois dos dias acompanhando o jovem mestre Chong, Shenhai e Menlong sabiam que ele tinha muitos segredos. Ambos já viram dezenas de milhares de taéis de ouro sendo carregados na carruagem de Yuan Shong várias vezes. No entanto, Subai estava causando um tumulto na porta da residência da família Yuan por meros milhares de taéis de ouro. Para ele, isso não parecia nada além de uma pequena briga. Jovem mestre Chong, não há necessidade de ser educado com essas pessoas. Shenhai disse antes de sair. Yuan Shong apenas sorriu em resposta. Acenando para ele ir embora, Shenhai imediatamente correu para dentro da residência. O que está acontecendo? Quem são vocês todos? Algumas respirações após a partida de Shenhai, uma voz perplexa ecoou do fundo. Então, uma bela senhora de meia-idade caminhou em direção ao portão com um grupo de empregadas e babás seguindo atrás. Mãe! Ao ver essa cena, a aparência de Yuan Shong ficou horrível. Ele pretendia resolver esse assunto silenciosamente, mas sua mãe ainda acabou ficando alarmada. A senhora Yuan estava descansando na residência quando ouviu a comoção do lado de fora. Confusa com o zumbido, ela saiu para dar uma olhada. Sugonggi. Ao ver Subai, Madame Yuan ficou atordoada. Ela reconheceu Subai, pois já tinha visto o último parado ao lado de Madame Su no palácio antes. Por que você está aqui? A senhora Yuan ficou surpresa. Madame Yuan. Você chegou em um momento oportuno. Seu filho nos deve 1.700 taéis de ouro e tudo isso está registrado claramente em um contrato. Não estou caluniando ninguém aqui. Subai sacudiu uma nota em sua mão enquanto sorria traiçoeiramente. Certo, só uma observação, há 2% de juros diários sobre a quantia. O quê? Ao ouvir as palavras de Subai, Madame Yuan sentiu sua visão escurecer. Como se tivesse sido atingida por um raio, seu corpo balançou e ela quase caiu no chão. A senhora Yuan não esperava que Yuan Shong tomasse emprestado uma quantia de 1.000 taéis de ouro pelas costas dela, mesmo oferecendo 2% de juros diários sobre o dinheiro. Isso era algo impensável para a senhora Yuan. A família Yuan não poderia arcar com tal dívida. Ao ver essa cena, Subai riu alegremente. A coisa que ele esperava estava finalmente acontecendo. Quase ninguém do clã Yuan sabia sobre o ato de Yuan Shong de pedir dinheiro emprestado no pavilhão dos 8 deuses. A razão pela qual ele reuniu tantas pessoas aqui hoje para causar um grande tumulto era para explodir esse assunto, esclarecendo o clã Yuan e todos os outros sobre esse assunto. O tamanho da residência da família Yuan era proporcional às suas despesas. O salário miserável de Yuan Yan era apenas o suficiente para sustentar esse grande grupo de guardas, babás e empregadas. No máximo, ele só ficaria com 100 taéis de ouro no final de cada mês. 1.700 taéis de ouro, além dos juros, significavam um total de quase 3.000 taéis. Como o clã Yuan poderia pagar uma dívida tão grande? Isto é mau. Ao ver sua mãe se envolvendo nesse assunto, o coração de Yuan Shong afundou. Ele pretendia lidar com esse assunto secretamente sem alarmar sua mãe, mas seus esforços foram inúteis. Shongir, o que Sugonggi disse é verdade. A senhora Yuan cerrou os dentes e seu rosto ficou rígido. Pelo que parecia, Yuan Shong não devia dinheiro apenas a Subai. Com um único olhar, ela podia ver inúmeros outros descendentes de outros clãs. Era difícil imaginar quanto dinheiro ele devia no total. Ele estava sendo audacioso. Ela tinha acabado de causar uma boa impressão sobre Yuan Shong quando os velhos hábitos dele voltaram à tona. Mãe, me escute. Este assunto não é como você pensa que é. Yuan Shong criou coragem para dizer. Você só precisa me dizer se as palavras de Sugonggi são verdadeiras ou não. Madame Yuan olhou severamente para Yuan Shong. Sim. Yuan Shong abaixou a cabeça.
Enfurecida, a senhora Wan balançou o dedo furiosamente em direção ao Wan Chong, incapaz de dizer uma única palavra. Senhora, acalme-se. Senhora, acalme-se. Ao ver a madame ficar furiosa, as babás empregadas imediatamente correram para apoiá-la e massageá-la. Ao mesmo tempo, elas apressadamente persuadiram Wan Chong. Jovem mestre, não fale mais. O Wan Chong também estava pensando que isso era ruim. Ele não contou à mãe sobre o assunto no pavilhão dos 8 deuses e os minérios de Hyderabad. A razão era simples, o Wan Chong não queria preocupar a mãe. Sabendo que estava correndo tal risco, era inevitável que os pensamentos dela divagassem. Além disso, agora que ele estava crescido, havia muitas coisas que ele poderia resolver sozinho. Ele não queria estressar sua mãe com tais assuntos. O Wan Chong não pretendia esconder esses 2 assuntos de sua mãe, apenas que o momento parecia ruim. Não muito longe, Subai zombou friamente. Era isso que ele esperava. O Wan Chong olhou para ele antes de se virar para sua mãe. Embora o assunto sobre o pavilhão dos 8 deuses tivesse sido exposto, o Wan Chong não entrou em pânico. Mãe, o problema não é como você pensou. 1.700 taéis de ouro pode ser uma quantia enorme, mas não é um problema. Eu posso resolver com meus próprios meios. Pare de se gabar-se. Como você pode resolver o assunto? A multidão ao redor caiu na gargalhada. Seus clãs podem ser ricos, mas sua mesada era de apenas alguns taéis de ouro por mês. Mesmo no máximo, era de apenas uma dúzia de taéis ou algo assim. Assim, ele não ousou pedir dinheiro emprestado tão casualmente quanto o Wan Chong. Sem mencionar que o clã Wan não tinha negócios e estava em uma situação pior que a deles. Seria um milagre se o Wan Chong conseguisse pagar a dívida. O Wan Chong não se importou com eles. 1.700 taéis de ouro, para ele atualmente, não representavam problema algum. Mãe, me escute. Eu não esbanjei o dinheiro. Eu o usei como um investimento. Disse o Wan Chong. Investimento? Que tipo de investimento? A senhora Wan finalmente se acalmou. Ouvindo suas palavras, ela perguntou. Mesmo em um momento como esse, você ainda deseja mentir para sua mãe? Subai caiu na gargalhada. Ele tinha ouvido as palavras de Wan Chong. Que investimento? Para ele, parecia um monte de bobagens. O que você quer dizer com mentira? Quando nosso jovem mestre teve que mentir para alguém? Não é apenas 1.000 taéis de ouro? Pegue. Neste momento, uma voz brilhante revelando desdém ecoou de dentro dos portões. Antes que a pessoa pudesse ser vista, uma sombra negra voou primeiro. Subai deu um passo para o lado e desviou do ataque repentino. Virando-se para olhar, a coisa que estava no chão era um lingote de ouro. Em um instante, a expressão de Subai escureceu. Shenhai, você chegou em boa hora. Ao ver Shenhai caminhando rapidamente dos portões, a carranca entre as sobrancelhas de Wan Chong se acalmou e ele riu com vontade. Falar era fácil, e esse assunto não poderia ser resolvido apenas com palavras. Dinheiro era a única solução. Jovem mestre, para lidar com esses sujeitos, você deve esmagar ouro na cara deles. Não há necessidade de falar besteira com eles. Eles são apenas um bando de tolos que reivindicam alguns taéis de ouro de seus clãs todo mês, eles não são dignos de serem falados ao lado do nome do nosso jovem mestre. Shenhai olhou para a multidão lá fora com desdém. Em suas mãos, a caixa de madeira que pesava algumas centenas de quilos parecia tão leve quanto um caixote vazio. Seu mero servo, do que você está se gabando? Alguns taéis de ouro, é isso? Por que você não nos mostra então? Os orgulhosos descendentes berraram indignados. Eles podem não ousar falar sobre os insultos de Subai, e Wan Chong não era uma pessoa com quem eles pudessem brincar também. No entanto, como eles poderiam permitir que um mero guarda olhasse para eles com tanto desprezo? Isso era algo que esses orgulhosos descendentes não conseguiam aceitar. Shenhai bufou desdenhosamente e permitiu que suas ações falassem por ele. Soltando sua mão, a caixa de madeira caiu pesadamente no chão. A caixa quebrou com o impacto, e na caixa hermeticamente fechada, uma grande pilha de lingotes brilhantes apareceu. Eram todos de ouro. Em um instante, a respiração de todos parou. Até a Madame Yuan, levantando-se dos braços das empregadas apenas para ver uma grande pilha de ouro no chão, ficou estupefata. Era como se o tempo tivesse parado na porta da residência da família Yuan. Isso é impossível. Subai arregalou os olhos em choque. Esse era o único pensamento que estava em sua mente naquele exato instante. O clã Yuan era uma família extremamente rigorosa. O Wan Chong recebia apenas alguns taéis de prata todo mês. Com base nos cálculos de Subai, deveria ser impossível para o Wan Chong produzir tantos taéis de ouro. No entanto, o fato se apresentou diante dele. Havia mais de 1.000 taéis de ouro aqui. Subai ficou atordoado. O Wan Chong, Shenhai e Menlong, percebendo seu espanto, riram.
Gongyi, não há necessidade de ser cortês com essas pessoas. Você deveria ter feito isso desde o começo. Shenhai disse. De fato. Pessoas inescrupulosas como ele devem ser tratadas dessa maneira. Menlong concordou com as palavras de Shenhai. Depois de estar ao lado de Yuan Shong pelos últimos dias, suas atitudes em relação a ele mudaram significativamente. No passado, quando Yuan Shong estava sempre brincando com Mais Ou e os outros e trazia problemas para a família, os dois realmente não gostavam dele. Muitas vezes, eles ficaram ressentidos com ele. No entanto, o mês passado com Yuan Shong havia mudado a impressão que tinham dele. Eles o tinham visto pessoalmente realizando muitos feitos inconcebíveis. Aos olhos dos dois, Yuan Shong já era o filho mais destacado do clã Yuan, e eles veem como seu dever protegê-lo. Quem ousa falar mal de Yuan Shong é seu inimigo. Subai tentou humilhá-lo publicamente. Como Shenhai poderia tolerar isso? Bom trabalho. Yuan Shong secretamente deu um sinal de positivo para Shenhai e o elogiou. A verdade sempre supera todos os outros rumores, e as ações de Shenhai conseguiram efetivamente instilar medo em todos eles. Sua ação de quebrar a caixa foi realmente engenhosa. Yuan Shong não poderia ter feito melhor. Os portões do clã Yuan estavam completamente silenciosos. Todos ficaram surpresos com a visão dos 5.000 taéis de ouro espalhados diante deles. Até a mãe de Yuan Shong ficou atordoada e sem palavras. No total, Yuan Shong ganhou 2 cargas de riqueza. Na primeira vez, depois de circular pela capital, ele a enviou para Arloja e Ablonoda. Na segunda vez, ele passou metade para Yao e a outra metade para seu tio. Esta foi a primeira vez que Yuan Shong estava trazendo ouro de volta para sua residência. Além disso, estava lacrado em uma caixa. Assim, nem mesmo a senhora Yuan sabia da existência desse ouro. Essa quantidade de taéis de ouro era uma quantia impensável para a família Yuan. A senhora Yuan queria perguntar a Yuan Shong de onde vinha todo esse ouro, mas ela se conteve. Não era hora de fazer esse tipo de pergunta. Como? Como você ganhou tanto dinheiro? Com os olhos fixos no ouro derramado da caixa, um descendente murmurou para si mesmo, espantado. No pavilhão dos 8 deuses, eles já eram considerados o grupo mais rico. Caso contrário, eles não teriam emprestado seu dinheiro para Yuan Shong. No entanto, pelo que parece agora, eles estavam longe de se igualar à riqueza de Yuan Shong. Havia pelo menos 400.000 a 5.000 taéis de ouro na caixa. Esse fato era inconcebível para eles. De repente, todos sentiram como se vivessem em um mundo diferente de Yuan Shong. Era como se houvesse uma enorme fenda entre eles e Yuan Shong. Eles estavam de um lado da fenda, e Yuan Shong, do outro lado, já havia corrido muito à frente deles, tornando-se uma existência que eles só podiam admirar. Yuan Shong ainda era o mesmo Yuan Shong, mas havia algo nele agora que os assustava. Não há necessidade de você saber disso. O olhar de Yuan Shong varreu os arredores enquanto ele zombava friamente. Não são apenas meros 1.700 taéis de ouro? Venham e troquem com suas notas de dívida então. Eu pretendia pagar a cada um de vocês 100 taéis adicionais, mas já que todos vocês estão do lado de Subai para negociar comigo, naturalmente, vocês não precisam sonhar com essa quantia. Essa recompensa só seria deixada para aqueles que não viessem hoje. 100 taéis de ouro. Eu sabia que não deveria ter vindo. Jovem mestre Shong, não tenho nada a ver com isso. Eu não disse nada agora mesmo. Eu também. Jovem mestre Shong, estou só de passagem. Ao ouvir que 100 taéis de ouro tinham acabado de passar por eles, todos imediatamente lamentaram em agonia. Aqueles que eram de nascimento e posição inferior não podiam se dar ao luxo de ofender Subai, assim como o Duque de Su que o estava apoiando. No entanto, o Duque de Su não atingiu um nível em que ele era capaz de ditar tudo o que acontece na corte real. Assim, também houve alguns que se recusaram a ceder a Subai. Aqueles que estavam aqui só queriam que Subai lhes devesse um favor, mas perder 100 taéis de ouro por isso era um preço alto. Isso equivalia à mesada deles por mais de um ano. Não era uma quantia pequena. Podia financiar a bebida e a diversão deles por muito tempo. Assim, ao ver Subai fracassar em seu negócio e perder tantos taéis de ouro de uma só vez, eles sentiram um profundo arrependimento. O jovem mestre realmente é sábio. Shenhai e Menlong não disseram nada, mas estavam sorrindo de lado. Era isso que ser engenhoso significava. Sem desembolsar um único tael, ele destruiu a facção de Subai. Alguns dos que ficaram agitados com o assunto até começaram a xingar Subai. Eu não percebi no passado, mas o jovem mestre é realmente formidável. A dupla pensou. Se o Yuan Shong tivesse apenas passado ouro para eles, esses sujeitos poderiam não ter pensado em nada sobre isso. No entanto, ao dizer a eles que ele tinha intencionalmente dado mais a eles, mas porque eles decidiram seguir Subai para lidar com ele, tudo isso foi cancelado e seus benefícios foram removidos, eles sentiriam seus corações doerem de dor.
Ao lado de Yuan Shong, Shen Hai e Meng Long podiam ver claramente os rostos doloridos dos descendentes. Um grande grupo deles estava claramente infeliz com Subai. Eles podem hesitar em falar individualmente, mas era diferente em uma multidão. Bastardo! Não dê ouvidos a essas bobagens. Subai não esperava que Yuan Shong usasse tal movimento. Ele se sentiu ansioso e enfurecido. Ele tinha se esforçado muito para reunir tantos descendentes e nobres, mas seu plano estava prestes a desmoronar bem diante dele. Como Subai pôde permitir que isso acontecesse tão facilmente? Espere um momento. Subai olhou para a caixa de madeira que Shen Hai quebrou no chão e um pensamento passou por sua cabeça. Ele se levantou abruptamente para frente, apontou para o tael de ouro e berrou. Yuan Shong. Seu clã Yuan não é habilidoso em comércio e, dada sua própria capacidade, como você poderia ganhar tanto dinheiro? Será que seu clã Yuan é corrupto e aceitou subornos de outros? Subai olhou ameaçadoramente para Yuan Shong, a ponto de sentir como se fosse despedaçá-lo com os olhos. Anteriormente, quando Yuan Shong devolveu o golpe, ele quase entrou em pânico. No entanto, Subai se recuperou rapidamente e o pensamento surgiu em sua mente. Considerando que o clã Yuan não lidava com comércio, vivendo apenas de seus miseráveis estipêndios, como eles poderiam ter tanto dinheiro? De qualquer forma, Subai nunca acreditaria que o clã Yuan seria capaz de economizar tanto dinheiro. Deve haver algo errado no assunto. Censor Fu. Verifique os oficiais e garantir a ordem é seu trabalho. Embora o clã Yuan sempre tenha sido conhecido como íntegro e incorruptível o tempo todo, eles secretamente corromperam muito ouro para si mesmos. Acredito que há uma necessidade de você se levantar e manter a ordem. Subai de repente se virou para olhar para uma carruagem conduzida por um cavalo listrado preto e branco. As portas da carruagem se abriram lentamente e um ancião de cabelos brancos e túnica roxa saiu da carruagem com uma expressão sombria. O ancião provavelmente estava ouvindo o assunto na carruagem, e somente quando Subai o chamou ele saiu. Yuan Shong não reconheceu o ancião, mas quando viu o símbolo de peixe em sua cintura, sua expressão imediatamente escureceu. Ele não era apenas um censor da Grande Tang, ele era o censor-chefe assistente. Para lidar com ele, Subai trouxe 2 funcionários do Tribunal de Revisão Judicial, bem como um censor da Grande Tang. Subai. Yuan Shong olhou ferozmente para Subai. Na pior das hipóteses, os oficiais do Tribunal de Revisão Judicial simplesmente jogariam Yuan Shong na prisão. No entanto, como ele trouxe um censor junto com ele, ficou claro que o objetivo de Subai não era apenas ele, mas todo o clã Yuan. Ele estava tentando jogar a culpa em todo o clã Yuan, não dando chance alguma a Yuan Shong. E para um censor, em vez de discutir assuntos importantes na corte real, se esconder em uma carruagem e ouvir essa farsa, Yuan Shong nunca acreditaria que Subai não estava planejando esse assunto há muito tempo. Subai, você está trazendo isso para si mesmo. Um brilho selvagem passou pelos olhos de Yuan Shong. Madame Yuan, Yuan Gongyi, eu vi tudo o que aconteceu da carruagem. Acredito que todos vocês deveriam ter ouvido as palavras de Su Gongyi. O clã Yuan não é um clã rico, e o Duque Gil é respeitado na corte real por sua incorruptibilidade. Não quero suspeitar do clã Yuan, mas esta caixa de ouro não é algo que o clã Yuan poderia economizar com seus estipêndios. Como censor, é meu trabalho verificar os oficiais e manter a ordem. Receio que terei que relatar este assunto ao imperador e aos outros nobres. Censor Fu falou lentamente, jorrando palavra por palavra. No entanto, cada palavra sua parecia incrivelmente pesada. Inicialmente, a raiva da multidão estava focada em Subai. No entanto, desde o aparecimento deste censor, todos ficaram completamente em silêncio, sem ousar dizer nada. Seus olhares estavam cheios de medo pelo censor. Na Grande Tang, não havia ninguém que instilasse tanto medo quanto os censores. Uma única palavra errada da sua boca poderia acabar como um relatório para a corte real. Na Grande Tang, até os descendentes mais brincalhões sabiam que podiam ofender qualquer um, menos esses censores. Um raio de 10 li ao redor de qualquer censor era considerado uma zona proibida. Não havia nenhum descendente ou nobre que ousasse brincar na frente desses censores por medo de trazer mal ao seu clã. Ninguém poderia imaginar que Subai esconderia um censor em sua carruagem e o levaria até o clã Yuan. Aquele bastardo. Ele é louco? Para trazer um censor, ele não sabe que é um tabu. Todos estavam apreensivos e ressentidos. Uma coisa era Subai lidar com Yuan Shong, trazer um censor era jogar todos os outros nas chamas. Para provar sua lealdade ao clã Yao e ao rei Qi, assim como lidar com o clã Yuan, ele realmente tinha se esforçado ao máximo. Se possível, eles escapariam imediatamente para o mais longe que pudessem de Subai e do censor Fu. No entanto, ninguém ousou se mover. Se eles fossem pegos pelos olhos do censor, eles teriam um grande problema. Subai podia sentir a mudança na atmosfera, mas ele não se arrependeu. Em vez disso, ele encarou Yuan Shong alegremente. Yuan Shong, vocês me subestimaram?
Já que eu quero apresentar sua cabeça ao clã Yao, vocês acham que eu não teria feito preparativos suficientes? Su Bai zombou friamente. Antes de vir, ele revisou seu plano inúmeras vezes para ter certeza de que estava impecável. Se o Wanshong não conseguisse pagar os 1.700 taéis de ouro, os 2 oficiais do Tribunal de Revisão Judicial seriam seu presente para o clã Wan. Com eles, ele certamente seria capaz de causar um grande rebuliço sobre o assunto. Mas, se por pura sorte, o Wanshong conseguisse pagar a todos, embora ele não acreditasse que isso seria possível, o assistente do censor-chefe que ele havia trazido apareceria. Não importa o que acontecesse, o clã Wan estava condenado. Chong'er. A senhora Wan agarrou as mãos de Wanshong com força. Neste momento, seu rosto estava incomparavelmente pálido. Um censor aparecendo diante da residência da família Wan não era uma questão pequena. Amanhã, o clã Wan estaria na ponta da língua de todos. Embora Madame Wan fosse uma pessoa decisiva, isso se limitava a assuntos domésticos. Como uma dama como ela poderia saber dos assuntos da corte real? Então, ela entrou em pânico. Mãe, não se preocupe. Deixe esse assunto comigo. O Wanshong segurou as mãos de sua mãe firmemente enquanto falava. Que censor Fu, outras pessoas podem ter medo dele, mas como o Wanshong poderia temê-lo? Depois de enfrentar tantas tempestades em sua vida anterior, como ele poderia ter medo de um mero censor? O Wanshong sabia um pouco sobre esse Fu He. Ele tem um relacionamento hostil com o tio Wanzhen, e ele parecia estar insatisfeito com a posição de prestígio que o avô de Wanshong, Duque Gil, tem no país. Como tal, ele estava sempre tentando encontrar falhas no clã Wan. Além disso, de todos os censores, ele tinha um relacionamento mais próximo com o Duque de Su. Caso contrário, não importa o quão ousado Su Bai fosse, ele não ousaria convidá-lo. Censor Fu, você com certeza está livre. Quando foi que checar os oficiais e manter a ordem se tornou uma inspeção nas vidas de civis comuns? De fato, os estipêndios do nosso clã Wan não nos permitem economizar até 1.000 taéis de ouro, mas isso significa que eu não serei capaz. Sabendo de seu passado, o Wanshong não se preocupou em agir com cortesia perto dele. Ao ouvir as palavras de Wanshong, todos ficaram espantados. Com medo de que os censores os denunciassem à corte real, outros geralmente agiam com cuidado perto deles, tentando falar menos, se possível. Afinal, quanto mais alguém falava, mais provável era que falasse errado. No entanto, o Wanshong refutou o censor diretamente. Gongyi, você deveria diminuir o tom. Um censor não é uma piada. Shenhai e Menlong puxaram as mangas de Wanshong com a cabeça baixada. Eles tinham vindo do exército, mas depois de viver na capital por vários anos, eles entenderam com quem não se deve brincar. Wan Gongyi, você está dizendo que ganhou essa quantia de dinheiro sozinho? Os olhos do censor Fu se estreitaram. Pela primeira vez, ele olhou seriamente para Wanshong nos olhos. Sim. Wanshong disse sem hesitação. A intenção de Su Bai de tentar controlar Wanshong por meio do censor Fu foi um erro desde o início. Desde a obtenção do minério de Hyderabad até a forja e venda de sua espada, tudo era legal e podia ser facilmente verificado. Mesmo que um censor investigasse o assunto, ele não conseguiria encontrar uma única falha nele. Que piada! Wanshong, você conseguiu ganhar essa quantia de dinheiro? Antes que o censor Fu pudesse falar, Su Bai começou a rir. Ele nunca acreditaria que Wanshong pudesse possuir tais habilidades. Para ser capaz de inventar uma desculpa tão ridícula, era como se ele estivesse tratando todos eles como tolos. Se o Wanshong tivesse tais habilidades, o clã Wan teria prosperado há muito tempo. A palavra incorruptibilidade também não teria sido usada no clã Wan. O que significa ser incorruptível? Significa ser pobre. Ao ousar falar bobagens diante de um censor, o Wanshong certamente foi descarado. Wan Gongyi, é melhor que você fale a verdade. Este assunto não é uma piada. O censor Fu falou lentamente com uma voz severa. As ações de Wanshong de falar bobagens diante dele o fizeram se sentir desconfortável. Ele estava desafiando seu prestígio como censor. Cabe a você acreditar. Se eu disser que fui eu quem ganhou, então fui eu quem ganhou. Preciso mentir sobre isso? Como censor, você pode possuir grande autoridade, mas não acho que seja tão poderoso que eu tenha que lhe reportar minhas finanças. O Wanshong disse friamente. Audacioso. Ao ouvir as palavras de Wanshong, Fu ficou furioso. Madame Wan, como você educa seu filho? Os censores representam o próprio Sua Majestade, e dado que esse fundo veio de uma fonte desconhecida, você acha que é apropriado que eu não o investigue? O clã Wan se tornou tão poderoso a ponto de tratar Sua Majestade com tanto desprezo? Fu olhou para Madame Wan, com olhos incomparavelmente frios. Ao ouvir as palavras do censor Fu, a pele da Madame Wan empalideceu. Desrespeitar o imperador era um crime grave. Chong'er, não diga mais nada.
A senhora Wan rapidamente puxou as mãos de Yuan Shong. Censura Fu. Irritado, quando Yuan Shong estava prestes a revelar o assunto no pavilhão garrafa azul, uma voz retumbante ecoou de repente no ar. O Wang Gongyi já não disse isso? Eu vou enfrentar qualquer um que ouse dizer que o Wang Gongyi está mentindo. O chão tremeu. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, do outro lado da rua, inúmeras carruagens galoparam em direção aqui, à residência da família Yuan, e a poeira dançava no ar. O exército imperial. Ao ver as insígnias nas carruagens, os rostos dos descendentes empalideceram. As insígnias naquelas carruagens luxuosas e elegantes claramente pertenciam ao exército imperial. Mas o problema era o que o exército imperial estava fazendo aqui? Suma para o lado. Pirralhos, suma para o lado. Não bloqueie o caminho. Ousar bloquear o caminho da carruagem de um membro do exército imperial, seus olhos crescem na parte de trás da cabeça. O exército imperial tem algo a resolver, os pequenos na frente, saiam do caminho. Beliscões dominadores e irracionais ecoavam das carruagens. Os descendentes aqui vieram todos de famílias ricas ou prestigiosas. Mas sua identidade não significava nada diante do exército imperial. Vá para o lado, não bloqueie o caminho. Apressem-se e movam suas carruagens para longe. Esses bastardos não têm ouvidos? Vendo como os membros do exército imperial estavam avançando furiosamente e que não havia sinais de que eles iriam parar, os descendentes imediatamente entraram em pânico e apressadamente ordenaram que suas carruagens fossem levadas para fora. Até mesmo o censor Furre não pôde deixar de ficar surpreso com a presença dos membros do exército imperial e rapidamente se moveu para o lado. Os acadêmicos e os militares pertenciam a dois sistemas diferentes. Embora houvesse algumas sobreposições aqui e ali, a influência de um sobre o outro sofreu um grande corte. Ele pode ser capaz de acusar os ministros da corte real com evidências suficientes e até mesmo criticar o atual imperador se a necessidade exigir. No entanto, ele era impotente em relação a esses membros do exército imperial que eram os guardas do imperador. As carruagens do exército imperial pararam no meio da multidão. Enquanto caminhavam em direção aos descendentes, os descendentes se esquivaram apressadamente, como se estivessem fugindo de uma praga. Olhem! De repente, alguém notou algo. Então, as pessoas ao redor dele também notaram. Comandantes. Essas pessoas são os comandantes do exército imperial. Ao ver a pantera, dragões, tigres e gravuras de Kirin nas várias carruagens, os descendentes ficaram atônitos. Eles já tinham recuado 3 a 4 metros de distância e, ao ver aqueles desenhos, imediatamente recuaram mais. Todos aqui possuíam algum conhecimento do exército imperial. A gravura da pantera, dragão, tigre e Kirin não era algo que qualquer um poderia usar. Eles representavam os principais comandantes do exército imperial. Por que todos esses sujeitos estão aqui? Conhecendo seus antecedentes, todos ficaram atônitos. Esses membros do exército imperial eram todos como escorpiões e tigres, enquanto eles eram galinhas indefesas em suas mãos. Eles nem seriam suficientes como entretenimento para eles. Então são vocês. Inicialmente, o censor Furre também se moveu para o lado. No entanto, ao ver que eram os comandantes do exército imperial, ele não apenas não recuou mais, como até deu um passo à frente. Em vez de proteger Sua Majestade no Palácio Real, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não temem que eu possa denunciá-los por negligenciarem seus deveres? Lorde Censor, o exército imperial está encarregado de proteger Sua Majestade, mas não acredito que haja uma cláusula dizendo que não podemos deixar o Palácio Real de forma alguma. Além disso, temos que nos reportar a você para comprar algumas espadas. Todos esses comandantes tinham barbas fartas, sobrancelhas grossas e lábios. Com um único olhar, ficou claro que eles eram do tipo selvagem e dominador, o tipo com quem era impossível racionalizar. Comprar espadas? O coração de Su Bai deu um pulo quando um pensamento passou por sua mente. O que você quer dizer? Comprar espadas? O censor Fu perguntou com uma expressão sombria. Não tenho coragem de explicar para você. Outras pessoas podem temer o censorate, mas não o exército imperial. O exército imperial era a guarda do imperador. Isso significa que seu único superior era o imperador, e somente o imperador tinha autoridade para puni-los. Nem mesmo o censor tinha tanto poder. Gongyi, não há necessidade de brigar com grosseirões como eles. O capitão Zansong da Serpente Voadora do Exército Imperial cumprimenta Gongyi. Não são apenas alguns milhares de taéis de ouro? Por que você deveria caluniar Gongyi por uma quantia tão pequena? Eu tenho 50.000 taéis de ouro na minha carruagem, Gongyi, fique à vontade para pegá-los. Eles devem ser realmente cegos para nem conhecer o ferreiro número 1 do mundo. Gongyi, sua espada é realmente linda. Eu imploro que você forje uma para mim também. Dinheiro não é problema. Bastardo. Eu não disse nada ainda. Gongyi, por favor, forje uma para mim também.
Gongyi, eu acredito em suas habilidades de ferreiro. Só que, eu não acho que as pedras preciosas na espada sejam bonitas, então eu trouxe algumas para mim. Gongyi, sinta-se livre para escolher usar qualquer uma dessas pedras preciosas. O resto pertencerá a você. Meu único pedido é que você deixe minha espada bonita. Então tem tantas exigências. Gongyi, eu sou diferente deles. Eu aceito qualquer coisa que você forjar, então, por favor, crie uma espada para mim. Em meio aos olhares chocados de todos, os arrogantes comandantes do exército imperial de repente se transformaram em cordeiros obedientes diante de Yuan Shong, agindo subservientemente diante dele. Aquele olhar bajulador deles pareceu ridículo para a multidão. Esses eram realmente os comandantes do exército imperial que tinham acabado de gritar com eles com arrogância e avançaram direto para eles? O quê? O que está acontecendo? Todos ficaram atordoados com a visão. Quando Yuan Shong possuía tal feitiçaria para fazer esses comandantes do exército imperial agirem de forma tão humilde? A senhora Yuan também ficou perplexa. As babás, empregados e servos se entreolharam. Logo, todos os olhares caíram sobre Yuan Shong. Essa visão era simplesmente ridícula demais para eles suportarem. Somente Yuan Shong poderia explicar isso a eles agora. Yuan Shong também estava perdido. Esses comandantes do exército imperial chegaram tão de repente que Yuan Shong não conseguiu compreender a situação de repente. Só que pelas palavras deles, parecia estar relacionado à espada de aço Ox que ele havia forjado. Mas por que agora? Essa pergunta deixou Yuan Shong perplexo. Espere um minuto. Vocês todos têm certeza de que não estão enganados? A pessoa que vocês estão procurando é realmente Yuan Shong. Uma voz ecoou abruptamente ao lado. Subai saiu da multidão, e sua expressão era tão calma que era assustadora. Ele nunca acreditaria que Yuan Shong poderia ser o ferreiro número 1. Assim, ao ver a chegada da multidão, sua primeira reação foi que eles estavam na porta errada, ou talvez, eles tivessem encontrado a pessoa errada. Quem é você para ficar latindo aqui? Você deve ser cego para não reconhecer o ferreiro número 1 do mundo. Nós nem ousamos nos dirigir a Gongyi pelo nome, mas você pirralho ousa gritar o nome do mestre. Sai para o lado. Mestre, não fique bravo. Esse tipo de pirralho não vale sua raiva. Por que eu não lhe ensino uma lição para você? As palavras de Subai incitaram os insultos dos membros do exército imperial. Ao ouvir suas palavras, a aparência de Subai ficou horrível. Fim dos capítulos do 71 ao 75. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.